Se os Estados Unidos e China entrarem em guerra, isso não fica só na geopolítica ou no meio militar. Isso vai impactar direto o seu patrimônio. Bolsa, dólar, commodities, juros, tudo reage. Tendo em vista, estamos falando das duas maiores economias do mundo, o impacto seria da magnitude enorme, isso aí não há dúvida. Mas a questão é, por que eles entrariam em guerra? Qual a probabilidade disso acontecer? Graham Allison se debruçou sobre isso. Ele já foi conselheiro do Departamento de Defesa nos governos Reagan, Clinton e Obama e também diretor do Centro de Relações Internacionais de Harvard. Foi ele que cunhou o termo armadilha de Tucídides. Tucídides, general historiador grego que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas. E a armadilha de Tucídides, ele descreve isso no seu livro, A Caminho da Guerra. E, de acordo com a definição dele mesmo, isso seria o enorme estresse estrutural causado quando uma potência em ascensão ameaça derrubar a potência dominante. É o que seria hoje os Estados Unidos como potência dominante e a ascensão da China. Ele, nesse livro, nesse projeto, ele estudou os últimos 500 anos de história e elencou 16 eventos que pudessem ser enquadrados dessa maneira. A estatística não está a nosso favor, né? Uma vez que dos 16 eventos, em 12 eclodiram guerra, ou seja, 75% das vezes acabaram as potências entrando em guerra. Mas o livro, logicamente, ele é justamente para se debruçar e analisar a questão agora Estados Unidos e China, né? E é um livro extremamente interessante. Vamos então, não vai ser assim uma resenha, tipo uma leitura do livro, vai ser praticamente uma interpretação dos principais pontos que ele aborda para a gente chegar a uma conclusão ao final se esse combate, se esse conflito é inevitável ou não. Vamos então explorar o livro. O livro ele começa com várias lições de história, né? Atenas, Esparta, Japão, Estados Unidos no século passado, Alemanha e França, meados do século XIX. Isso tudo para dar um embasamento histórico, né? Porque ele vai abordar mais à frente. Mas nós vamos focar, não vamos falar desses casos, vamos focar em Estados Unidos e China. Achei bem interessante o livro quando ele começa, na verdade, um capítulo intitulado Imagina se a China fosse igual a nós. E ali foi uma maneira dele, como se diz, né? Olhar para o próprio umbigo. Porque, logicamente, os americanos reclamam da China, falam de um expansionismo, mas ele dá uma passada na história americana, né, do início do século passado em diante, e mostra pontos, né, que fica claro que a intenção, olha, acho que nós não somos muito diferentes, ou até pior. Por exemplo, Guerra Hispano-Americana, né, aconteceu ali em 1898, quando os Estados Unidos conquistaram Porto Rico, Guam e Filipinas, né, retiraram territórios da Espanha. Eles também apoiaram a independência de Cuba, né, contra a Espanha. Os Estados Unidos eles apoiaram uma insurreição na Colômbia. A Colômbia era um país maior, como a gente consegue ver aí, tudo isso era Colômbia. Nessa insurreição eles criaram um novo país, que era o Panamá, já pensando na construção do Canal do Panamá. Eles tiveram um problema com o vizinho, que era simplesmente o Canadá, que causou, assim, os canadenses ficaram muito chateados na época, causou muito rancor, que foi uma alteração da fronteira no Canadá, e eles manobraram, né, tomaram medidas de maneira que uma arbitragem internacional fosse a favor dos Estados Unidos, intervenções aqui na América do Sul. E também nessa questão, até no Canadá, eles deixaram bem claro que poderiam entrar em guerra contra a Alemanha e a Grã-Bretanha. Para quem acha que a Alemanha, melhor, que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são irmãos, a Grã-Bretanha tinha como certo no início, no final do século XIX, que eles entrariam em guerra com os Estados Unidos, só que eles tinham um problema ali ao lado, que era a Alemanha, então acabaram deixando os Estados Unidos de lado. Não é o que a Grã-Bretanha queria, tendo em vista ali a expansão americana. Em 1904, o Roosevelt criou ali o Corolálio 11, como foi chamado, né, ali da doutrina Monroe, e ele, em um discurso, ele falou que os Estados Unidos haviam assumido a responsabilidade pela paz e estabilidade de sua vizinhança geopolítica. Para ter ideia do que a gente está falando em termos de expansionismo, do final ali do século até meado para final da década de 30, não chega bem a 30 anos,
Fuzileiros navais e navios da Marinha Americana intervieram na América Latina 21 vezes, em menos de 30 anos. E isso nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Um país que, sim, 55 anos antes tinha entrado em guerra com o México, né? O México perdeu quase 50% do seu território para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos queriam a saída para o Pacífico. Isso terminou com o Tratado de Guadalupe, em 1848. Isso sem falar em Havaí e outras possessões. Então, não há dúvida, né, do expansionismo americano. É fácil olhar para a China, mas não há dúvida do expansionismo americano, que foi muito agressivo. Então, a questão é, ok, entendemos os Estados Unidos, mas o que quer a China? Esse é o nome de um outro capítulo que a gente vai abordar agora. Bom, o que quer a China? A China realmente é uma civilização ímpar, é muito diferente aqui da gente. Vamos começar aqui pelo nome, né? Que aí dá uma ideia já de como eles pensam. China significa terra do meio. Mas o que vem a ser meio? Meio significa tudo que existe entre o céu e a terra. Tá? Então, tudo que existe entre o céu e a terra é a China. Realmente é uma civilização etnocêntrica. Ela é culturalmente supremacista, né? Eles se consideram realmente o ápice de toda atividade humana, né? Parece exagero, mas fica muito claro no livro Sobre a Guerra, do Kissinger, um livro que eu até estou lendo no momento. E isso já mostra uma diferença estrutural entre a percepção da sua missão, né, no mundo desses dois países. Os Estados Unidos ele tem uma posição missionária, universalista, né? Ou seja, nessa posição dele, nessa maneira de ver o mundo, eles devem propagar os seus valores, porque aquele é correto e o mundo tem que estar da maneira que ele pensa. A China não. A China, apesar de se achar assim, o ápice da civilização, isso não implica um antagonismo com os seus vizinhos. Ela tem uma posição de que a China é aquele reino, aquele império, e ela procura só deixar os bárbaros do lado de fora do portão, tá? Não se mistura. A China se expandiu por osmose cultural e não por um zelo missionário. Eles não têm isso na cabeça. Quando a gente foca bem no que era a China, é comentado, é falado no livro, que um cidadão de Singapura, Li Kuan, ele é mentor do Xi Jinping. E ele fala o seguinte, o que era a China? Revitalizar o partido, né, acabar com a corrupção interna, restaurar o senso de missão e autoridade aos olhos do povo chinês. A autoridade, eu vou voltar nisso, isso é muito importante para entender a China. Reviver o nacionalismo e patriotismo, para que o chinês tenha orgulho de ser chinês. Engendrar uma terceira revolução econômica e reorganizar e reconstruir o exército chinês, né, para que ele seja capaz de combater. Aqui eu vou fazer uma parte. Durante ali esse período que a China ficou isolada, nós tivemos a Revolução Industrial, e então países ocidentais começaram a tentar fazer negócio com a China, né? Isso é muito bem descrito no livro sobre a China. Os ingleses tentaram várias vezes e eram menosprezados. Queriam mostrar armas e a China, a gente não precisa de nada, nada de você superior ao que nós temos. Isso foi criando uma fricção, sendo bem objetivo, e chegou um momento que, depois de alguns negócios, a questão do ópio, teve a guerra do ópio. E a China, logicamente, perdeu Hong Kong e perdeu a guerra. Desse momento em diante, várias potências, vários países ocidentais começaram a negociar com a China e realmente extorquir a China, né, até o meio do século passado. Esse período é que é conhecido como o século da humilhação. Tá? E é importante isso pelo seguinte, porque isso é muito falado nas escolas. Então, se você pensar no objetivo da China hoje, ela voltar a ter orgulho de ser a China. Tá? A China, então a gente começa a olhar as coisas, como aconteceu na pandemia, nossa, lá não é democracia, acontece isso, acontece aquilo, achamos muito ruim, mas isso é uma questão cultural. A China não é e não precisa ser uma democracia. O governo, para os chineses, ele tem o dever de manter a ordem. Tá? Isso vem de Confúcio. Tá? A China é uma cultura confuciana. Tá? Poucos na China acreditam que liberdade política são mais importantes que reclamar a posição internacional que o chinês deveria ter
né, reclamar o orgulho nacional. É importante entender o seguinte: culturas confucianas, elas reforçam valor da autoridade, tá? Ou seja, hierarquia, subordinação dos direitos e interesses individuais e evitar o confronto, né? Indo lá em Sun Tzu, eles evitam realmente o confronto, vão pegando as coisas devagar, como se diz, comendo pelas beiradas, tá? Fica uma coisa muito clara na cultura chinesa, que há a primazia do Estado, abaixo do Estado a sociedade e abaixo da sociedade o indivíduo. É importante notar como que eles funcionam, como que eles pensam, porque nós estamos falando da segunda maior economia do mundo, querendo ser a potência hegemônica. E lógico que por essa maneira de pensar, de tratar, vai passar crescimento econômico, tecnologia, controle de cadeias produtivas, negócio entre países, tudo isso vai passar por aí. É uma cultura muito diferente. A questão isso é o suficiente para ter uma guerra? O que seria esse choque de culturas? O que eles pensam realmente tão diferente da nossa maneira aqui mais americana de pensar? Isso também foi abordado e vamos dar uma olhada que nós vamos ver as grandes diferenças entre a cultura americana e a cultura chinesa. Como eu falei, os chineses realmente têm uma maneira diferente de olhar o mundo, né? Então é importante notar isso, porque senão a gente acaba olhando o chinês com o óculos aqui ocidental e não é assim que funciona. Nós temos aqui algumas maneiras, uma tabela que tinha lá no livro. Alguns aqui eu destaco, que vem a ser essas que agora estão em vermelho, né? Valor essencial, liberdade, isso para a gente é essencial. O chinês ele não pensa assim. Ele acha que o essencial é ter ordem, né? Nós vemos o governo como um mal necessário. Lá não, o governo, que tem que manter a ordem, tem um peso muito grande. Então toda vez que a gente vê uma questão um tanto autoritária, o chinês ele não vê da mesma maneira que a gente. E a gente tem que saber disso. O modelo missionário americano, para ele não, a China é inimitável, você não consegue ser igual um chinês. E eles não estão preocupados, né, em ser alguém assim, inclusivo, né? Que é a parte de baixo do tratamento aí com os estrangeiros. É importante notar também a visão, o horizonte de tempo deles. O chinês ele pensa na eternidade, né? Nós não. Nós vemos algo para resolver. O chinês não, ele acha que em 50 anos ele vai resolver determinada coisa, ele vai naquela direção e ponto. Eu acho que o mais importante quando a gente olha isso é ter a seguinte noção. Para os chineses, a ordem é o valor político central. Tá? E atenção, porque a alternativa à ordem é o caos. Então, se o governo estiver fazendo o seu dever, mantendo a ordem, ok, isso não é problema, tá, para o chinês. Né? São visões de mundo realmente diferentes. Será que isso é o suficiente para que essas culturas entrem em guerra? Vamos dar uma olhada realmente no que está em jogo quando a gente fala na possibilidade de guerra entre Estados Unidos e China. O que é o Mar da China? Hoje é uma disputa pela hegemonia no Mar da China, mas, em primeiro lugar, por que ela é importante? 1/3 do comércio global passa por lá. E aí já entra o ponto que toda hora nós abordamos, que é a questão de investimento, de economia. Se você tem um local que é 1/3 do comércio global passa por lá, se essa região por algum motivo trava, o mundo desacelera. Estamos falando de cadeia de produção, preço de energia, custo de transporte, exatamente o que aconteceu na pandemia, mas não seria no mundo como um todo, seria 1/3, mas que é um impacto enorme. É importante notar também o seguinte: a China ela não vê esses mares apenas como regiões geográficas. Aquilo ali é uma zona de segurança nacional, né? um buffer, um corredor vital de comércio, uma fonte de recurso natural, né? Uma ferramenta de projeção naval. Vamos dar uma olhada aqui realmente um mapa para a gente conseguir deixar isso mais concreto. Aqui nós temos sim Oriente, China, né? Toda ali a Tailândia, Vietnã, Camboja, Indonésia. Em primeiro lugar, o que vem a ser o Mar da China? Bom, de acordo com a China,
esse aqui seria o Mar da China. É lógico que se há uma disputa, não há hegemonia aí, não há uma ideia que todo mundo concorde com isso. Aqui tem alguns pontos importantes, né? Primeiro, a gente pode ver aqui essa ilha aqui, Spratly Island. Tá? É uma ilha reivindicada pela China, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei. Né? A China controla parte relevante dessa ilha. É aqui que você já deve ter visto alguma notícia que fala que a China está criando ilhas artificiais militarizadas. Ela faz isso nessa região aqui. Também temos a ilha Paracel, está ali mais ao norte. Né? É uma ilha que é de fato controlada pela China. Tá, desde os anos 70. É reivindicada pela China e pelo Vietnã. Tá? Além dessas ilhas aqui, nós temos também essa ali à direita de Taiwan, esse ponto vermelho, tá? Que vem a ser a ilha Senkaku e Diaoyu, se é assim que se fala. Né? Essas ilhas são reivindicadas pelo Japão, pela China e por Taiwan. Por que esses dois nomes? Porque o primeiro nome é como o Japão se refere a ela e o segundo nome é como a China se refere às ilhas. Né? O controle é de fato do Japão. Essa região já é uma área que a China de vez em quando envia navios regularmente lá, já é uma área de estresse. Notem a proximidade aqui realmente do Japão, né? Até voltar aqui com a ilha de Okinawa, né? Aparecendo já ali. Essas ilhas, quando a gente olha ela no mapa, parece algo muito pequeno, mas na verdade elas parecem pequenas, mas elas têm um impacto muito grande, né? Porque elas definem, sim, zonas econômicas, acesso a petróleo, a gás, a pesca. Elas permitem projeção militar em toda a área. Então quem controla essas ilhas tem um controle muito grande do comércio e de segurança ali na área. E isso é algo levado muito a sério lá. É algo que para a gente fica um tanto difícil de entender, mas eu tenho aqui dois vídeos que mostram, né, como a coisa por lá é mais complicada. Esse vídeo aqui é um navio aí da guarda costeira chinesa que estava perseguindo um navio filipino. Tá? E aí um navio de guerra chinês passa ali à frente, né, do navio da guarda costeira e acaba tendo um abarroamento. Esse tipo de perseguição é normal lá na área. Tem muitos problemas com navios filipinos. Tá? Ele mostra aí ao final, para ter ideia do estrago, vai mostrar a proa do navio da guarda costeira chinesa, aí agora, né, um estrago bem considerável. Esse tipo de coisa que para a gente é algo até um pouco, né, longe assim da nossa realidade, infelizmente acontece lá. Eu tenho mais um vídeo aqui, esse aqui já é de 2024, aquele anterior foi ano passado, né? Então veja aí um navio da guarda costeira chinesa jogando água no navio filipino. Tá? Isso acontece com navios de Estado. A coisa lá fica bem complicada, aí ele chega a abalroar o navio. Então a disputa pelo Mar da China é algo que vai além ali da gente estar só comentando, né? Não, o pessoal não se entende direito, a coisa já está num nível um pouco mais complicado, né? A China, ela tem, naquela maneira de pensar que a gente estava falando, ela pensa muito no longo prazo, na eternidade, né? Então a China, ela tem uma perspectiva de longo prazo e eles têm certeza que vão vencer o domínio ali na região, tendo em vista o indiscutível acúmulo de vantagens que eles vão tendo conforme vão crescendo. Um especialista em China fez um levantamento uma vez e viu que em 23 disputas territoriais a China só empregou a força em 3. Eles têm realmente uma cabeça bem como Sun Tzu, né? Que o ideal na guerra é você ganhar a guerra sem combater. Então eles usam sim, não tem medo nenhum de usar seu exército. Eles usaram seu exército contra os Estados Unidos na Guerra da Coreia. Note que tinha acabado de ter uma revolução na China, a China ainda aos pedaços, os Estados Unidos tinham acabado de ganhar a Segunda Guerra Mundial, tinham lançado 2 bombas nucleares e eles entraram em combate. Então eles não têm medo disso e usam sim seu exército contra adversários equivalentes, até superior. Mas eles se mostram muito mais dispostos a negociar com os mais fracos, né? Bem aquela coisa de ir comendo pelas beiradas. Vão cercando, 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 até ter realmente condição de ter o poder que eles acham que merecem, né? Nesse ponto, acho que é como eles estão pensando também com Taiwan.
E não dá para falar de China sem falar de Taiwan, né? Então vamos a Taiwan. A história de Taiwan ela explica mais ou menos por que é uma ilha, um ponto sensível hoje no mundo, né? A ilha nunca teve uma trajetória linear. Se você buscar na internet, eles vão falar dos povos que habitaram lá milhares de anos atrás, mas depois ela passou por europeus, né? Quem chegou ali primeiro foram os portugueses. Os portugueses chamavam a ilha de Formosa, né? Depois chineses e até pelo Japão. Em 1949, com a vitória comunista, o Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan, né? Que estamos aqui representados aí nesse círculo, né? Em volta desse círculo. Esse governo, então, ele ficou sendo considerado o governo da República Popular da China, né? Mas depois de um tempo, na década de 70, não foi mais possível manter isso. E durante a década de 70, muitos países deixaram de reconhecer Taiwan, né, que era a República da China, né, em detrimento ali da República Popular da China, inclusive os Estados Unidos, que foi em 1979. Então, Taiwan, então, não é um país independente? Na verdade, não, nem os Estados Unidos consideram isso. Eles têm, em vez de embaixadas, têm escritórios, né, de negócio ao redor do mundo, né, mas o próprio americano não reconhece. Por quê? Porque a China colocou em campo a política de uma só China. Então, quem reconhece Taiwan como um país independente não faz negócio com a China. Como deixar de lado a segunda maior economia do mundo, né? Em 1971, a Nações Unidas também colocou uma resolução no qual ela retirou, né, os representantes do Chiang Kai-shek, né, ou seja, de Taiwan, né, vamos ser bem objetivo aqui, e transferiu esse assento, né, para o governo de Pequim. De lá para cá, então, Taiwan é uma espécie de China alternativa, né? Uma democracia com economia avançada, mas que Pequim considera como seu território, né? Ou seja, não é só uma disputa territorial, né? Isso vai além, é uma questão de história, de identidade, né? Os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan e, na verdade, pouquíssimos países reconhecem. Aqui na América Latina, Caribe, você tem que reconhece Taiwan, Guatemala, Belize, Haiti, Paraguai, Santa Lúcia, São Vicente, Granadinas, na Oceania, Ilhas Marshall, Palau, Tuvalu e na Europa, Vaticano. Ponto. Acabou. Tá? Mais ninguém. Né? Então, Taiwan é só uma questão de geopolítica, né? Porque é o coração da indústria global de semicondutores. Um conflito ali iria impactar, sabemos disso, tecnologia, produção industrial e crescimento global imediatamente, né? Imediatamente. Mas a questão é, tendo todo esse cenário, entendendo agora como pensam os Estados Unidos, a China, o que é o mar Mar do Sul, o mar da China, o que é Taiwan, né? De onde veio isso? A questão é, eles entrarão em guerra? Não. Vamos dar uma olhada nesse ponto. Finalizando, Estados Unidos e China estariam realmente dispostos a entrar em guerra? A China nós já vimos que eles vão tentar não entrar em guerra. Tá? Eles pensam no longo prazo, eles não têm medo de entrar em guerra, mas se você conseguir resolver, né, com essa cabeça de Sun Tzu, essa cabeça confuciana, os problemas sem ter um embate, melhor. Eu acho que a grande questão que fica é a seguinte: vale a pena para os Estados Unidos entrar em guerra com a China? Um ponto, nós vemos aqui nesse mundo ocidental, né, nas Américas, temos essa impressão dos Estados Unidos agora entrando em guerra com o Iraque e sequestrou o Maduro, né, dessa potência da Segunda Guerra Mundial, mas a coisa não é bem assim, tá? Os Estados Unidos, eles perderam, ou pelo menos, vamos deixar assim, deixaram de ganhar 4 das 5 grandes guerras que eles entraram depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Guerra da Coreia, vamos chamar que foi um empate, né? Lembrando que eles estavam varrendo os norte-vietnamitas e chegando perto da fronteira da China, e a China entrou na guerra e empurrou o exército americano até o paralelo 38. O general MacArthur pediu ao presidente Truman para usar uma arma nuclear, ele foi destituído do comando e a guerra parou no paralelo 38. É uma guerra que, tecnicamente, ela não terminou até hoje. A Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, acho que a gente não precisa nem ficar explorando, né? Sabemos que não ganhou. A Guerra do Golfo, os Estados Unidos lideraram uma coalizão. A Guerra do Iraque, ocuparam o Iraque e saíram praticamente, ainda tem base lá do Iraque, deixando a coisa bem complicada. Inclusive, essa maneira de conduzir o Iraque
foi uma das coisas que deu base para a formação do ISIS, tá? Do Estado Islâmico, porque nunca tiveram realmente um poder constituído no Iraque. A mesma coisa aconteceu na outra guerra, que é a Guerra do Afeganistão, que nunca conseguiram realmente unificar o país, o Talibã nunca deixou de existir, e quando eles viram que a coisa estava complicada, que foram embora, foi aquela saída vergonhosa, né? Então, fora a Guerra do Golfo, fica difícil entender, né, esse poderio militar realmente ganhando várias guerras, né, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Isso para a gente é muito importante, porque guerra entre grandes potências não é só uma questão militar, é uma destruição de riqueza em escala global, né? Eu acho que a grande questão que está ali no Mar da China é o porquê que seria vital para os americanos, né, a China não dominar o Mar da China. Eu acho que não é vital, né? Eu acho que não é vital. A China, ela está se preparando, é uma potência econômica e já é uma potência militar, né? A China produz uma quantidade absurda de navios, né? Eu já vi uma matéria uma vez falando que o Pentágono fez um estudo e mostrou que no esforço de guerra a capacidade da China de produzir navios militares é maior que a dos Estados Unidos, né? Eles já têm uma frota absurda e continuam, tem mais um porta-aviões que já está no mar para ser comissionado. Então, às vezes, a gente fica com uma ideia, né, daqueles produtos de baixa qualidade. A China já passou por isso. Ela tem também os seus mísseis antinavios baseados em terra. Esse livro, que é de 2017, traça mais ou menos essa linha aqui como alcance desses mísseis. Então, como mandar um porta-aviões americanos para Taiwan, ali do lado, né? Completamente ao alcance. A coisa não é tão fácil assim como algumas pessoas acham, né? O livro, ele ao final, ele vai para um capítulo chamado Pistas para a Paz, né? Ele cita vários exemplos históricos ali. Ali ele se debruça para mostrar que a guerra ela tem como ser evitada, né? Pega alguns eventos aí ao longo da história. A Espanha, quando emergiu, né, abalando ali a potência marítima da época, que era Portugal, e não entraram em guerra. O próprio Estados Unidos desbancando o Reino Unido no início do século passado, né? Bom, a conclusão que a gente tem é que a guerra realmente não é inevitável, mas o risco é grande, né? E tendo em vista a posição de quem está como potência dominante, que é sempre mais complicada, eu diria que a grande questão seria os americanos conseguirem definir quais são os seus interesses vitais, né? Por que é um interesse vital para o americano a China não dominar o Mar da China, né? Isso pode acabar tendo algum problema, uma fagulha que depois vai ficar difícil de parar e pode chegar até uma guerra. É interessante notar que as medidas tomadas, elas têm consequências, né? Nixon e Kissinger, eles exploraram a abertura da China para ampliar ele uma cisão, né, sino-soviética, né, problemas que tinha entre a União Soviética, a antiga União Soviética, e a China. Ou seja, o objetivo, na verdade, da abertura da China era enfraquecer a União Soviética. Anos mais tarde, o Nixon falou para um assessor dele, que fazia os discursos dele, o seguinte: talvez tenhamos criado um Frankenstein. E, realmente, da mesma maneira que uma autoridade falou uma vez depois da Primeira Guerra Mundial. Fizeram tantas alianças, todo mundo preocupado, mas querendo evitar a guerra, que no final uma autoridade falou: conseguimos fazer uma guerra enorme a partir de um assassinato. É muito difícil parar determinadas coisas depois que elas iniciam. Então, é muito importante ter ideia das medidas que serão tomadas, tendo em vista as suas consequências. A guerra não é inevitável, né? Mas o risco é grande. O mercado segue olhando, tentando se posicionar antes, mas em situações desse tipo é sempre muito difícil. E quando estoura uma guerra é meio paradoxal, porque a notícia chega e o movimento já aconteceu e fica muito complicado, como a gente viu aí o petróleo disparando por causa do Estreito de Hormuz. E você, o que achou dessa abordagem? Gostou? Comenta aí, o debate é a melhor forma da gente aprender todos juntos. E se você quer entender o mundo antes do mercado, esse canal é para você. Hoje em dia, geopolítica não é notícia, é investimento. Até o próximo vídeo.